teve que cancelar o julgamento. Os réus comemoraram. Nos corredores, a testemunha proibida de falar negou a conversa. Estava isolado, como é que eu vou conversar? O cancelamento provocou polêmica entre a acusação e a defesa. Que justiça que eles querem? Eles mesmos que não quiseram julgamento. É óbvio que a defesa teme, quer tumultuar, e o Ministério Público não aceita fazer julgamento sobre esse tumulto. Agora os jurados foram dispensados e terá que ser marcada uma nova data para o julgamento. Assalto a uma empresa de seguros do Rio. Os ladrões arrombaram os cofres da seguradora e roubaram os objetos dos clientes. Foram 12 assaltantes que, para entrar na sala dos cofres, sequestraram um dos funcionários. O funcionário foi sequestrado na porta de casa e levado pelos bandidos até a empresa. Na seguradora, os assaltantes armados com pistolas renderam os seguranças e outras 3 pessoas que estavam no prédio. Eles entraram no setor de cofres por este corredor, onde fica uma porta de emergência. Já dentro do cofre, destruíram todo o sistema de segurança. Quebraram as câmeras de circuito interno, desligaram os telefones e alarmes. Com maçaricos e pés de cabra, arrombaram 24 cofres de vários tamanhos. Deram preferência aos maiores. Os cofres são alugados a clientes particulares. Os assaltantes ficaram 3 horas dentro da sala, onde existem 5.000 cofres. Depois fugiram em uma Kombi por volta de 4h30 da manhã. Os bandidos tinham planejado um roubo ainda maior. 19 outros cofres tinham sido marcados com papel, como este aqui, para serem arrombados. A polícia acredita que só não foram porque acabou o oxigênio do equipamento de solda usado para abrir os cofres. Durante todo o dia, clientes procuravam informações. Tem joia de família e tudo. É preocupante, né? A direção da empresa diz que não existe seguro dos bens depositados ali e não vai haver indenização. Não existe seguro desse material, até porque eu não sei sequer se existe material. A única certeza da polícia até agora é que a ação foi de uma quadrilha profissional. O amor acabou, a convivência é difícil, mas a separação pode ser pior, pelo menos para o bolso do casal. A falta de dinheiro está promovendo um fenômeno em São Paulo. O divórcio está em baixa e a paciência em alta. A paisagem é perfeita, mas o clima na casa não é nada bom. Existe tensão, constrangimento. Dona Sônia e o marido só se aproximam assim, na escada. E para falar de negócios, ela mora em cima com os filhos, ele no térreo com os pais. Com apenas este imóvel, é o jeito por enquanto. Ele está passando por dificuldades financeiras e ele não teria condição de alugar um outro apartamento. As ações de separação na Justiça de São Paulo diminuíram 5% de 96 para 97. E agora a queda se acentuou. Em janeiro e fevereiro do ano passado, 4.800 divórcios e separações. No mesmo período deste ano, 3.122 casos. 35% menos. Os advogados confirmam e explicam. Economicamente é muito mais vantagem morar junto. Mesmo não se gostando um do outro? Tem muito casal que faz isso. Na maioria dos casos que aparecem assim, o pessoal já não tem mais nada a ver há anos. Continuar casado no papel, mesmo morando em casas separadas, é até comum. Mas o que aconteceu aqui foi exatamente o contrário. A separação judicial já tem 2 anos e meio. A mudança é que ainda não foi possível. Thelma não consegue emprego. O ex-marido, que não quer aparecer, é engenheiro, mas não ganha o bastante para manter outra casa. Dos 2 dormitórios, um é das crianças. No outro, cama de casal. A gente divide o quarto, hora é um, hora é outro. E o outro, quando não tá lá, tá onde? Tá na sala. Ah, é assim? É. E juntos mesmo lá, nunca mais? Às vezes tem umas recaídas, né? Depois do fracasso da união, agora é a separação que está balançando. Em instantes, de repente, o dia vira noite no Rio de Janeiro. E o golpe das esmeraldas que não valiam nada. Achei. Fábio, temos um nome aqui, Fábio. Esse. Temos foto, quer ver? Pra quê? É homem. Tem. Tem. Então, serve. Parece estranho, mas muita gente escolhe carro assim. E devia escolher assim. Veja se ele tem 93% de consumidores satisfeitos. Se é seguro e confortável. Aí, faça um test drive e comprove. Ford Fiesta. Dirigiu, comprou. Um palácio, para mim, não teria tanto valor como o meu apartamento.
Nesta semana, o programa Sonho Meu entregou mais 373 moradias em Espírito Santo do Pinhal. Nossa, fiquei tudo animada. Deu vontade de chorar. Agora, já são 77.670 famílias vivendo o sonho de morar bem. Governo do Estado de São Paulo. Este governo respeita você. A música brasileira é uma das mais ricas do mundo. A Folha pesquisou e está trazendo a CDTeca da música brasileira. A coleção que canta a história da nossa música popular. Todo domingo nas bancas. Madeirense abaixa o preço e aumenta o prazo. Deste domingo até quinta-feira, pisos, azulejos, granitos e louças sanitárias em 8 vezes iguais sem acréscimo. E mais, lavadora VAP 90 em 8 de R$ 32. Aproveite! Deste domingo até quinta-feira, pisos, azulejos, granitos e louças em 8 vezes iguais sem acréscimo. Preço baixo, fácil, fácil, variedade, madeirense. A polícia tenta identificar uma quadrilha responsável pelo derrame de esmeraldas em baixo valor em vários estados. O prejuízo das vítimas do golpe passa de 15 milhões de reais. Um sítio avaliado em R$ 32 mil que o comerciante Gervásio Blau precisava vender para pagar dívidas. Achou um comprador de quem recebeu R$ 10 mil em dinheiro e outros 22 mil em esmeraldas. Apesar do certificado de garantia, foi quando tentou vender as pedras que o comerciante descobriu que elas não valiam nem 1% do valor apontado. Gervásio Blau foi atrás de quem comprou o sítio, mas quem passou as esmeraldas para ele também tinha recebido as pedras em outro negócio. Vou seguir a corrente do rapaz que me repassou e vamos indo. Uma maneira de acertar, ou juridicamente. Se eu fui lesado, eu vendi a minha propriedade e peguei as pedras, confiando que realmente é aquilo que estava escrito. O presidente da Associação dos Joalheiros do Paraná já recebeu 200 denúncias de vítimas do golpe. Gente que vendeu imóveis, automóveis e recebeu como parte do pagamento pedras que não passam de refugos de esmeraldas, restos de mineração ou lapidação. Só que as pedras ruins quase não têm valor de mercado, custam em média 50 centavos o grama. Já as pedras boas podem atingir o valor de até R$ 10 mil o grama. Sobre a mesa, esmeraldas que os certificados atestam valer quase R$ 600 mil. Mas o lote todo não vale mais do que R$ 2.600. Um laudo muito bonito, com produtos de péssima qualidade. Nunca vai se encontrar compradores para nada desse tipo de esmeralda. As pedras vêm de garimpos de Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. Os certificados são assinados por um perito de São Paulo, Dimitri Paraskevopoulos. A polícia do Paraná, que está investigando o golpe, já pediu ajuda à polícia de São Paulo para que o perito seja ouvido. O perito Dimitri Paraskevopoulos alegou que os golpistas estariam usando os certificados de esmeraldas autênticas emitidos por ele para lotes de esmeraldas falsas. O tempo fecha, chuva forte e vendavais causam estragos no Rio e no sul do país. Em Pelotas, a 250 quilômetros de Porto Alegre, ventos de 80 quilômetros por hora derrubaram mais de 40 postes. A chuva forte provocou inundações. Vários municípios da região estão sem luz. No Rio de Janeiro, a noite chegou mais cedo. Por volta de 2h30 da tarde, o céu escureceu. Um temporal que durou menos de 1 hora alagou várias ruas e assustou o carioca. A virada de tempo no Rio de Janeiro foi provocada por uma frente fria. Amanhã, essa frente fica parada no litoral fluminense, deixando o tempo chuvoso em toda a área escura. Chove também no litoral gaúcho e no catarinense. Feriadão com sol e calor, só do Espírito Santo ao litoral nordestino. Faz sol em São Paulo e na maior parte da região sul, mas a temperatura cai por causa da massa de ar frio. Mínima de 12 graus em Curitiba, máxima de 35 graus no Recife. Metalúrgicos e patrões fecham um acordo para aumentar a produtividade e o bem-estar dos trabalhadores. E desta vez não houve impasse não. Os dois lados se uniram para derrubar o inimigo comum, a gripe,
Uma doença que não escolhe funcionário nem empresa. 30 graus em São Paulo, 0 grau em Amsterdã. Não há tripulação que aguente. Se o teu organismo não estiver adaptado ou forte ele não resiste. Nesta companhia aérea, de cada 10 funcionários que faltam ao trabalho por doença, 4 estão gripados. Para reduzir este número, a empresa está repetindo uma campanha bem-sucedida de vacinação. Eu estou gostando, porque eu ficava gripada constantemente, né? Depois que eu tomei a vacina, não tive mais. Ano passado, 800 funcionários participaram de um estudo. Só metade tomou a vacina. Entre os que não tomaram, 14% pegaram gripe e faltaram 112 dias ao trabalho. Entre os vacinados, apenas 8% ficaram gripados. E o número de faltas caiu quase pela metade, 62 dias. Interessado nos efeitos da vacina, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo convocou os operários. Em 2 meses, 6.600 já foram vacinados contra a gripe e seus efeitos. Dá aquele mal-estar no corpo, né? É difícil trabalhar. Você trabalha bem menos, né? E você não tem ânimo para produzir. Até julho, patrões e empregados vão estar trabalhando juntos contra o inimigo comum. Para o trabalhador é bom porque ele não vai gastar dinheiro comprando remédio. Para a empresa é bom porque o trabalhador vai faltar menos. O que nós queremos é ver o nosso empregado feliz, sorridente, disposto, motivado. E trabalhando, né? E trabalhando, sem dúvida. Em instantes, policiais flagram e filmam traficantes em São Paulo. E os fiéis vão poder ver novamente o Santo Sudário. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é. O Brasil está voltando para aquela alegria que sempre teve. E a Fiat, para comemorar, sai na frente, oferecendo juros de 0,98% ao mês, pré-fixados para toda a linha Palio, Siena e Palio Weekend. Bom demais, né? Tá bom demais. Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Alberto, precisamos ir até a Conibra. De novo? Para quê? Para aproveitar mais ofertas da quinzena de banheiros Conibra. Tem coisas incríveis lá. Revestimento Secrisa a partir de 4 de 1,70. E toda a linha de metais Tinco com desconto de 8% à vista ou em 8 vezes iguais. Deixa para outra semana. Nunca! É só até segunda. Quinzena de banheiros Conibra, o menor preço à vista em 4 vezes sem juros. Só até segunda. Show de ofertas Carrefour. As nossas ofertas são sempre um show, não dá pra esquecer. Presunto cozido Perdigão, R$ 3,98 o quilo, inacreditável. Chuchu, abacate, limão, mandioca, mexerica Poncã, só 39 centavos o quilo. Churrasqueira Fischer, só R$ 25. Aqui, todo dia tem o menor preço. Carrefour, sempre o menor preço. Vem pro nosso show. Neste domingo, o Carrefour vai estar aberto. Eu sabia que era uma questão de tempo para eu começar a ganhar coisas com futebol. Que veja bem, ó. Habilidade xinga, pô, tem de sobra. Não vou nem falar no domínio, porque eu... Desculpa. Promoção Brasil Campeão. Você abastece e concorre a 50 pacotes com tudo pago para ver o Brasil na França e ainda 270 televisores de 29 polegadas. Gol! 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 Brasil Campeão dos postos Petrobras. Aqui em casa, quem ganha é você. A polícia de Campinas, interior de São Paulo, desmonta um esquema de venda de drogas num dos pontos de tráfico mais movimentados da cidade. Durante uma semana, os policiais filmaram traficantes e consumidores de maconha e cocaína. A movimentação começa logo cedo. A venda é feita em 2 etapas. O comprador faz o pedido e dá uma volta no quarteirão, enquanto o vendedor pega a droga. Um homem para com 2 crianças no banco de trás. Esta mulher confere a mercadoria ali mesmo. No final da tarde, o gerente do tráfico faz o acerto de contas e sai tranquilamente com o dinheiro. No dia seguinte, a mesma rotina. A procura é tanta que chega a haver congestionamento. Chega o momento de invadir a favela. Nesta moto, 2 investigadores dão início à operação. Pedem cocaína. Desconfiado, o traficante se afasta e começa a correria. Outros 30 policiais dão reforço.
Uma mulher e 7 homens estão presos. Era pelo menos um ponto muito efervescente a nível de tráfico de drogas dentro da cidade. Esse ponto, pelo menos por um tempo, ele está desarticulado. É grave o estado de saúde do ministro Sérgio Mota. Ele respira com a ajuda de aparelhos e está recebendo altas doses de oxigênio. Do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o repórter Tunico Ferreira tem as informações. Tunico. O ministro Sérgio Mota continua internado na UTI. A infecção pulmonar é considerada grave pelos médicos. Ele está recebendo quase 100% de oxigênio durante a maior parte do tempo. O quadro de ontem para hoje, pelo menos segundo relatos de amigos e assessores, não evoluiu nem para pior, nem para melhor. Hoje a família recebeu muitas visitas. Quem esteve aqui na hora do almoço foi Dona Ruth Cardoso. A visita de Dona Ruth durou pouco mais de 1 hora. Durante alguns minutos, ela ficou ao lado do ministro Sérgio Mota na UTI. Quem esteve pouco antes com a família Mota foi o ministro da Administração, Bresser Pereira, que saiu emocionado. Sérgio Mota é um homem com tanta coragem, tanta força, né? Tanta ousadia, né? Que ele vai vencer essas bactérias. Outros 2 ministros estiveram aqui hoje, Francisco Vefor, da Cultura, e Paulo Paiva, do Planejamento, além do presidente do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, que é amigo do ministro Mota. Tonico Ferreira, de São Paulo. E no noticiário internacional, um fim melancólico para um dos maiores tiranos do século. O ex-líder do Khmer Vermelho, o Pol Pot, é cremado na selva cambojana. O carrasco dos campos da morte virou cinzas no meio da mata, sem lágrimas ou homenagens. Apesar da insistência do governo cambojano, o corpo foi cremado por guerrilheiros do Khmer Vermelho, sem que se fizesse uma autópsia para apurar a causa da morte. O presidente Boris Yeltsin tira uma folga da crise política na Rússia e desembarca no Japão de muito bom humor. Ao saudar um casal de noivos, acompanhado do primeiro-ministro Ryutaro Hashimoto, Yeltsin vestiu kimono e deu um showzinho particular no tambor. Ele ameaça dissolver o parlamento se os deputados não confirmarem a indicação de Sergei Kirienko para primeiro-ministro. Depois de 20 anos, o Santo Sudário volta à exibição pública na Catedral de Turim, na Itália. Para alguns cientistas, uma fraude da Idade Média. Para a Igreja Católica, a prova impressa num lençol do martírio de Cristo. O Santo Sudário ficará 2 meses em exposição. E o mistério em torno do Santo Sudário é destaque amanhã no Fantástico. Um pesquisador brasileiro garante: o pano que teria envolvido Jesus Cristo é autêntico. E você vai ver também como é o atendimento aos aposentados no melhor e no pior posto do INSS no país. O teste do estacionamento em 5 cidades brasileiras. Quanto custa, quanto demora para conseguir uma vaga nas ruas. Pedro Bial entrevista o médico que acompanhou os últimos momentos da estudante fuzilada no Rio. E a nova onda entre os ricos e famosos americanos. Hormônio de crescimento para parecer mais jovem. O Fantástico começa logo após o Domingão do Faustão. Daqui a pouco, a emoção dos gols e o jogador que saiu do fundo do poço. Um passeio pelas obras do homem que inventou o mobile. Brasileiros, assunto sério. Questão de segurança nacional. Durante a Copa, ajude o Brasil a ganhar. Usando o seu Raider. Jogo empatado. Tire o Raider do pé e aperte contra o peito. Assim você cria um certo desequilíbrio. E chama um gol. Brasil ganhando. Pega o pé direito e dá uma alisadinha, assim, agradecida. Tira não do pé. Pode ser fatal. É fatal. Brasil perdendo. Tape as orelhas, assim. Concentrando-se no jogo, mandando vibrações poderosíssimas. Em caso de vitória, faça o ritual do agradecimento. Brasil! Raider, férias para seus pés. Todo plano de previdência promete cuidar de você quando for velhinho. Ótimo, mas e o presente? Como é que fica? É por isso que um plano de previdência está revolucionando o mercado e conquistando milhares de clientes. Ele se chama Flex Prev Itaú. Lembre-se bem, Flex Prev Itaú, que garante seu futuro e seu presente. Para saber mais sobre ele, pergunte ao gerente Itaú. Flex Prev Itaú. Pergunte ao gerente Itaú. Brasileiro gosta de carro. Brasileiro gosta de mulher. Brasileiro gosta de futebol.
brasileiro gosta de Brahma Guaraná. E aí, vai dizer que você não gosta? Gosto. Brahma, o Guaraná do Ronaldinho. Alguém viu o baixinho por aqui? Ele é o pai dessa criança. Gente, alguém viu baixinho por aí? Cadê o baixinho? Vocês estão bem? Peraí, pessoal, peraí! Baixinho! Feliz aniversário! Futebol 98, oferecimento Banco Itaú. Brahma Guaraná. Volkswagen. Cerveja Kaiser. E Raider 98. Um craque das quadras faz o gol mais importante da carreira. Consegue vencer a luta contra as drogas. A habilidade com a bola e os muitos gols fizeram Jorginho ser escolhido o melhor jogador de futsal do mundo em 92. Mas as conquistas terminaram quando o atleta trocou o esporte pela droga. Jorginho ficou viciado em cocaína, se afastou da família, dos amigos, perdeu quase tudo que tinha. Com 29 anos, ele chegou a pensar em suicídio. O jogador passou 4 meses internado em uma clínica. Foi com a ajuda da família que Jorginho conseguiu se recuperar. No esporte, o apoio veio de um amigo antigo, Manuel Tobias, que hoje é considerado o melhor jogador de futsal do mundo, levou Jorginho para o Atlético Mineiro. Eu acho que se fosse ao contrário, com certeza ele poderia me ajudar. No jogo de estreia, a família estava na torcida. O Atlético ganhou de goleada. Jorginho não fez gol, mas foi o grande vencedor. Eu que tive à beira do suicídio e senti esse carinho de ser novamente ser humano. Agora é virar a página do passado e recomeçar. É muito difícil, é muito doloroso. E é difícil até chorar. Mas a gente conseguiu, né? Não importa o momento difícil, não importa o momento bom. Tem que estar com a sua família, tem que estar com todo mundo que você gosta muito. Corinthians e Portuguesa empatam na abertura das semifinais do Campeonato Paulista, um jogo que teve lances emocionantes. 75 mil torcedores foram ao Morumbi. Empurrado pela Fiel, o Corinthians partiu para o ataque. Marcelinho Carioca teve 2 chances. No segundo tempo, o Rincon perdeu uma oportunidade incrível. Ele estava livre. A pressão do Corinthians aumentou. Nesse ataque, depois do goleiro Fabiano, foi o zagueiro Marcelo que salvou o gol. Na escapada de Silvinho, Didi, de cabeça, abriu o marcador. Corinthians 1-0. Didi e a Fiel comemoraram bastante. 4 minutos depois, a Portuguesa empatou o jogo. Chute cruzado de Ailton no cantinho. Domingo que vem, os 2 times jogam outra vez. E o Barcelona, dos brasileiros Rivaldo, Anderson e Giovani, derrota o Real Saragoça e conquista o Campeonato Espanhol com 4 rodadas de antecedência. O gol do título saiu aos 33 minutos do segundo tempo. No cruzamento de Celades, Giovani subiu e marcou de cabeça. O brasileiro ainda acertou o travessão numa cobrança de falta. Mas o 1-0 já era o bastante. Depois do apito final,
festa dos jogadores e dos 120 mil torcedores que lotaram o estádio Nou Camp. As seleções do Rio de Janeiro e do Espírito Santo vão decidir o Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia. Os capixabas já conseguiram uma façanha. Os donos da casa são a grande surpresa da final. A seleção do Espírito Santo ganhou a vaga vencendo Pernambuco por 3-2. Os capixabas vão enfrentar os cariocas, que na outra semifinal tomaram um susto. O veterano Cláudio Adão comandou os paulistas. E por pouco, Júnior e a base da seleção brasileira não foram eliminados da decisão. Os cariocas só definiram o jogo quando o novato Mona Lisa falhou e deu este presente para Benjamin. Rio de Janeiro 4, São Paulo 3. Depois do jogo, Cláudio Adão foi o primeiro a perdoar Mona Lisa e levar o seu apoio. É por atitudes assim que Cláudio Adão perdeu, mas não vai embora sem troféu. Ele foi eleito por 700 crianças de Guarapari como o jogador de futebol de areia mais simpático do Brasil. O futebol dos meninos só aparece de brincadeira. Está em jogo o futuro. Ô, Zagallo, tô aí, hein? Tudo para quando chega o campeão da simpatia. Um afago do herói é mais cobiçado que um gol. Sou sangue bom. Aí, garoto. Sou sangue bom. Aos 43 anos, Cláudio Adão aprendeu que este troféu vale mais que um título. É o troféu que vale, é coisa maravilhosa. Perdi lá na arena, mas ganhei aqui. A decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia é uma das atrações do esporte espetacular deste domingo, que começa às 9 da manhã. Brincando com o movimento, ele construiu uma obra delicada e, ao mesmo tempo, monumental. Suas figuras graciosas parecem dançar ao vento. Uma exposição no Museu Nacional de Washington celebra o centenário do americano Alexander Calder, o inventor do móbile. Alexander Calder inventou a escultura que se move, gira, parece voar. Entre as mais de 260 obras que ocupam quase todo o museu, o maior móbile do mundo. Esta é a última grande obra que ele fez. Mesmo pesando quase meia tonelada, ela se mexe com a leveza de um pássaro. E o que faz ela se mover é o movimento do meu braço, são as pessoas caminhando, é o próprio ar que é deslocado dentro do museu cada vez que algo se mexe. É o ar que permite o voo do móbile de Calder. Era na vida e nos amigos que ele buscava inspiração. No circo nasceram mini esculturas e performances. Os amigos famosos, como Josephine Baker e Fernand Léger, viraram esculturas em arame. Para a mulher Louise, presentes carinhosos e joias diferentes. Nesta figa, lembranças das visitas ao Brasil. Meu avô adorava o Brasil, gostava de samba e tinha um grande senso de humor. Lembra o neto de Calder, que organizou a retrospectiva. Para os netos, Calder criou brinquedos, bichos de metal. A primeira escultura dele, aos 11 anos, também era um bicho, um pato de bronze. Já velho, ocupou praças do mundo inteiro com bichos gigantescos de formas abstratas. Mas foi com os móveis, as esculturas móveis, que Alexander Calder revolucionou a arte do século XX. Com simplicidade, Calder explicava a arte que fazia. Tem gente que compõe com cores e formas. Eu componho com o movimento. Veja a seguir surpresa numa pista de motociclismo na Malásia. E em plena seca, a beleza das cachoeiras jorrando. Campeonato Brasileiro de Beach Soccer. Oferecimento Sedex e Cerveja Kaiser.
Dê uma virada na sua vida. Saia do aluguel. Aqui na Vila Ema tem um apartamento que é a sua cara. 2 dormitórios, quadra, piscinas, playground, churrasqueira e o melhor, a segurança de um condomínio fechado. O preço é bárbaro. R$38 mil à vista ou mensagem só R$365. Venha logo conhecer o apartamento modelo decorado. Avenida Vila Ema 3793. Construção e incorporação Cimat. Vendas Abiara. Atenção, atenção para o extra final de semana do Extra nesta sexta, sábado e domingo. São 3 dias de extra. Extra economia pra você. Cerveja Skol Long Neck 49 centavos é muito barato. Patinho resfriado 2,98 kg e tem mais. TVs 20 polegadas das melhores marcas 298 à vista. Aproveite. E toda quarta e domingo tem o sacolão mais barato da cidade. Viu só? Tudo mais barato, mais barato, mais barato. Você merece. Mais barato, mais barato, mais barato. Extra. Papai, compra o Estadão de domingo. Por mais R$4,50 a gente leva o kit legal Estadão. Olha quanta coisa vem aqui dentro. Um livro de passatempo Disney. Um encarte de atividades Disney. Um brinquedo Lego diferente toda semana. E 2 lâminas para montar sua cidade. Por apenas R$4,50. Só o Estadão podia lançar algo tão educativo por tão pouco. Kit legal Estadão. Se você perdeu os 2 primeiros números, não se preocupe. Eles ainda estão nas bancas. Material de construção é no Mundo Novo. Tudo em 8 vezes iguais, sem acréscimo. As melhores marcas do Brasil estão no Mundo Novo, em 8 vezes, sem acréscimo. Aproveite que essas ofertas são válidas de domingo a quarta-feira, inclusive no feriado. Tudo mesmo, em 8 vezes iguais, sem acréscimo. Novo Mundo Novo, showroom da construção. Líderes de 34 países americanos estão reunidos na capital chilena para a segunda reunião de Cúpula das Américas. O objetivo dos Estados Unidos é abrir caminho para a ALCA, a maior zona de livre comércio do mundo, que se estenderia do Alasca à Patagônia. Mas antes, os latinos têm outras prioridades. Este não é o mesmo continente. Ninguém de pires na mão para o encontro com os Estados Unidos. Ao contrário, eles é que precisam de mercado. Bill Clinton falou primeiro, queria tratar de livre comércio, mas os latinos viraram o jogo. Antes de mais nada, os problemas sociais. Até chegar onde quer, o jeito é agradar. Clinton distribuiu elogios, 2 para Fernando Henrique, pela inflação baixa e pelo programa de educação. I especially thank Presidents Frei, Cardoso, Menem and Zedillo. Sem o Brasil, nada feito. Não tem área de livre comércio. À frente do Mercosul, o Brasil sabe disso e marcou posição. Propôs 2 prioridades que tomaram conta das discussões: controle de armas e educação. A proposta é ambiciosa, um padrão de educação para todo o hemisfério. Ninguém fora da escola até 2010. 8 bilhões de dólares para investir na educação. E o sistema americano, capaz de rastrear armas, vai ser usado para apontar a origem das armas ilegais. Na mira, traficantes de armas que abastecem o crime. As voltas com os protestos pela libertação dos 5 sequestradores do empresário Abílio Diniz, o presidente falou da violência. E para os sequestradores, a lei. Nós estamos dentro das possibilidades legais, procurando abrir um caminho, porque eles já cumpriram mais de 8 anos de prisão. Agora, se entram numa greve de fome, isso aí significa mau comportamento. Depois eles tiveram um encontro separado, a pedido de Bill Clinton. Uma cena de reverência e bom humor hoje em Santiago, logo depois da foto oficial. O presidente Bill Clinton ganha um saxofone dos jornalistas argentinos. Mas o instrumento não foi o único presente, não. Clinton ganhou também um exemplar do livro Kama Sutra, um clássico indiano sobre posições sexuais. Clinton não perdeu o bom humor. E o circuito de Johor, na Malásia, recebe um visitante inesperado durante os treinos para o Grande Prêmio de Motovelocidade. O treino decisivo na categoria 125 estava terminando quando uma cobra apareceu na pista. No momento em que passa uma moto, a cobra se assusta e levanta a cabeça. Mas logo depois é atropelada por um outro piloto e morre. O mais provável é que essa cobra tenha abandonado a sua toca por causa da chuva forte que caiu antes do treino.
Na região castigada pela seca, existe um paraíso das águas. Você vai conhecer agora as belezas naturais de Riachão e de Carolina. Os paredões de granito se erguem sobre o cerrado ao sul do Maranhão. Aqui, entre a selva amazônica e as terras áridas do Nordeste, há uma região que jamais conheceu os castigos da seca. O fenômeno El Niño pôs fim à estação das chuvas 2 meses antes do previsto. Nada que secasse as cachoeiras de Riachão. O rio que escorre pelas pedras forma piscinas de águas claras. Mas a mata esconde uma das belezas de Riachão. É preciso descer escadas pelos rochedos, caminhar por trilhas, até chegar à Cachoeira do Cocal. A água cristalina cai entre os paredões de 85 metros. Nas deformações da rocha, andorinhas fazem um estranho ninho, como morcegos pendurados à pedra. Elas se banham com as gotículas d'água e saem para se alimentar. A 110 quilômetros de Riachão, uma cidade é conhecida no Vale do Tocantins como o Paraíso das Águas. Aqui existem 22 rios e riachos que banham a pequena Carolina. Na cidade que fica entre o Maranhão e Tocantins, também chove menos da metade do que o normal para esta época do ano. Isso não silenciou as cachoeiras de Itapecuru, formadas por um rio de médio porte que corta o município. Ao subir um dos riachos, chega-se à Pedra Caída. O som da queda d'água é ouvido à distância, entre as paredes de pedra. Do alto de uma fenda na rocha, a 45 metros, a água despenca numa caverna, iluminada durante poucas horas do dia pela luz do sol. Mas a cidade ainda pode ter outras belezas ocultas pelo cerrado. Hoje, ninguém sabe ao certo quantas são as cachoeiras de Carolina. Esse paraíso fica a 800 quilômetros de São Luís do Maranhão. Uma boa noite para você. Uma boa noite. 20 horas e 45 minutos. Rede Globo, São Paulo. Assista agora Por Amor. Classificação 12 anos. Domingão do Faustão vem arrebentando com os Paralamas do Sucesso e Roberta Miranda. Um super desafio de atletismo entre Mônica Carvalho, Giovanna Antonelli, Roberta Foster e Patrícia Duquesi. Boquinha Livre, uma animada disputa com uma galerinha que brilha na TV. Isabel Filardes, Flávia Bonato, Ana Bárbara Xavier, Bruno Gradim, Luciano Viana e André Marques num jogo de confidências. Vida de Circo com Marcos Frota. De volta para casa com Gustavo Borges e a participação especial de Cristiana Oliveira. Domingão do Faustão, neste domingo, 4:30 da tarde. Globo, um caso de amor com o Brasil. Por Amor, oferecimento Azaleia. Couro é moda, moda é bota, bota é Azaleia. Azaleia, o mundo todo usa.